Ai, mais um bate-papo gostoso com a nossa sempre convidada, né? Não sei nem mais quantas vezes nós conversamos e teremos outras, né? A gente já deixa amarrado para o próximo. Então, estamos aqui mais uma vez com a nossa professora psicóloga, né? Roberta, que é professora do colégio. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que da última vez que nós conversamos, nós abrimos uma enquete, né, do que traria aflição para os pais no momento de inclusão escolar, e a questão do bullying, né, foi uma que ganhou ali de disparada, que traz uma certa aflição para os pais. Então hoje a gente vai bater um papinho sobre isso, para a gente entender como que a gente pode ajudar o nosso filho, né, nesse processo, quando a gente acha que isso pode acontecer, né, como que a gente pode se informar sobre esse tema para ajudar, que é o bullying. Exatamente. Primeiro, bem-vindos a todos, inclusive a nós, novamente. Né? Como é gostoso a gente poder partilhar um pouquinho, né? Sabendo que de uma maneira ou de outra a gente está ajudando com alguma coisa, né? Então é sempre muito prazeroso fazer esse trabalho, né? E quando, né, nós fizemos essa enquete, né, para saber, e realmente, né, o bullying eu acho que é uma coisa que aflige, né, todos nós, né, porque quando a gente pensa em bullying, a gente direciona muito para a criança, para a parte da escola, mas o bullying, na verdade, ele não é específico da escola, o bullying ele acontece de uma forma geral, né, em todo contexto onde haja grupo, o bullying pode vir a acontecer, né? Então, é bacana que a gente entenda, porque o processo comum, né, quando se fala em bullying, é sempre falar assim, vamos dar uma palestra, vamos falar alguma coisa, vamos fazer uma campanha contra o bullying, aquela coisa toda, que eu acho extremamente válido, mas, assim, pedagogicamente, tem um efeito completamente diferente, né? Então eu acho que quando a gente começa a entender o que realmente é o bullying, você consegue mexer na raiz que é necessária, né? Para que ele seja evitado, para que ele seja contínuo, né? Para que ele seja vivido. Então, assim, o bullying é uma palavra de origem inglesa, né? Eu não entendo muito por que colocaram bullying, né? Porque nós temos uma palavra no português, né? Que se chama bully, né? Bullying. Antigamente a gente usava muito, você tá bullying com isso, você tá bullying. É a mesma coisa, que é o mexer. Mas brasileiro tem mania, né? De trazer a palavrinha, né? Então colocou a palavra bullying. O que significa bullying? Bullying significa valentão, né? Então é aquele que é o corajoso, que é o valentão, né? Que é o tirano, né? E o ing, né? Que significa em inglês que é o contínuo. Então isso, gente, é uma coisa que a gente precisa bater bastante. Por quê? O bullying, ele é uma coisa que ele não acontece agora. Ele não é uma coisa da moda, não é uma coisa do momento. Ele sempre existiu. Né? Sempre existiu, sempre. Mas o que acontecia? Há anos atrás, né, nós sofríamos o bullying, né, mas era assim, uns amiguinhos da rua que faziam, né, às vezes dentro de casa, porque o bullying acontece dentro de casa, também, né, dentro da própria família, acontecia. Os apelidos, as brincadeiras, isso, né? Mas eram grupos pequenos. Hoje, essa caixa de ressonância, essa proporção, ela aumentou de uma tal maneira que, né, está cabendo agora uma especial atenção nesse processo. Né? Porque hoje você tem o bullying na escola, você tem o bullying na aula de balé, na aula de judô, no clube que você frequenta e principalmente, gente, dentro do ambiente virtual. Né? Que é uma coisa que a gente fala assim, muitas vezes velada, né? Você não está sabendo o que está acontecendo e a coisa está fluindo ali e você não está dando conta porque o mundo é muito rápido, né? As informações são muito rápidas e você não dá conta de tudo. Então, quando você entende exatamente que assim, o porquê essa proporção toda, né? Porque o mundo, nessa caixa, abriu. E o que acontece, gente? A gente tem que tomar muito cuidado, porque
O bullying, ele se caracteriza exatamente porque é uma ação contínua e intencional, tá? Então, o buller, como é chamado a pessoa que pratica o bullying, ele vai fazer isso constantemente. E ele tem noção do que ele está fazendo. Ele sabe que ele está fazendo Tá prejudicando o outro. ele sabe que aquilo está afetando o outro e ele continua fazendo, tá? Isso é o bullying propriamente dito, contínuo, né? E intencional. Agora, gente, a gente precisa entender que são crianças, que nós somos humanos, né? E que existe o lúdico, existe a brincadeira, existe a distração, né? Então vai ter dias que a gente vai chegar e falar assim, nossa, tá gordinha, hein? Nossa, ai, que cabelo é esse? Nossa, o que foi? Né? Vai ter essas brincadeiras, a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que são pontuais, mas não são bullying. Isso, eu acho que isso aí também é um ponto que gera bastante conflito nas informações, né? De confusão mesmo, uma coisa que foi uma brincadeira, ou até um comentário infeliz, às vezes a gente comete isso, né? Quanto adulto, ou a criança que é, né, com menos filtro, vamos dizer assim, né? Já olhar e comentar, mas não é uma coisa constante, não é uma coisa contínua, né? É pontual. Ali, é pontual. É pontual. Conversou, né? Quando a gente consegue, né, ali mesmo já conversa, já nota, passou. Né? Passou. Agora, o bullying é uma coisa que me traz bastante preocupação dentro da escola, porque as duas partes precisam ser atendidas, né? O perfil, o buller, né? De entender que essa gotinha no dia a dia faz o copo do outro transbordar de uma maneira que não é legal. E o que traz isso para quem é a vítima. Né? Quem está sofrendo isso, até conseguir colocar. Porque não é uma coisa assim que é às vezes tão perceptível para o adulto. Pode ser um olhar, uma coisinha, sabe, aquela coisinha que, nossa, machuca, mas eu faço um comentário assim, né? Só entre eu e ele, não é uma coisa grande, né? Então, às vezes eu me preocupo. É o bullying velado. Velado. Né? É o bullying velado, que você já percebe que o outro é afetado por aquele comportamento e você continua fazendo. Por isso que ele é contínuo e intencional. Então é legal colocar a questão do perfil, né? Do buller e da vítima. Exatamente. E assim, só para completar essa parte, é muito importante a gente entender por quê? Porque com essa caixa de ressonância em cima do bullying, né, que ficou uma coisa muito aberta, nós responsáveis, né, como escola, como pais, assim, tomar muito cuidado para não estar fragilizando emocionalmente essa criança, né, porque tudo, às vezes a criança chega contando essa coisa pontual, tá me chamando de boba, me chamou de feia, falou do meu óculos. Analisar, parar, ter a escuta para ver se essa coisa... Primeiro analisa para ver se não é uma coisa pontual. Depois para ver, né, vamos dizer, se for o caso de bullying, aí sim intervir. Isso. Né? Por quê? Porque cada vez que a criança chega e faz uma queixa e você já fala, você tá fazendo bullying, o que você tá fazendo? Você tá fazendo, fragilizando essa criança para qualquer contexto de frustração. Né? Para qualquer situação de frustração e de conflito. Então você deixa a criança vulnerável emocionalmente, você fragiliza. Lógico, gente, que isso é feito por amor. Tá? Mas nós temos que tomar cuidado com isso, muito cuidado, para que fatos pontuais não sejam considerados bullying. Eu acho até por isso, né, por essa colocação, que às vezes a gente fala assim, nossa, parece que tá na moda falar do bullying, porque daí qualquer coisinha, até, né, o comentário, essa coisa pontual, pode ser, né, nomeado como um bullying, e quando na verdade não é. E o que causa isso? Justamente essa falta de informação. Do que realmente o bullying. Por isso que eu falo, é bacana você fazer palestra, você fazer essas campanhas, né, isoladas, é muito bacana. Mas muito mais efetivo é você fazer um trabalho contínuo. Isso. Né, de conscientização. E por que esse trabalho contínuo de conscientização? A gente vai entender agora dentro do perfil, né, que você está falando, que você perguntou qual é o perfil. Então, como que eu identifico que o meu filho está sofrendo bullying, né? Uma das coisas que começa a acontecer, ele começa a querer negar ir para a escola,
negar ir para o clube, negar ir para qualquer atividade que seja, às vezes até no contexto familiar. Ele já começa a querer se Se isolar. isolar. É uma criança que vai, ou um adolescente, ou até um adulto, né? Que ele vai estar muito irritado. Para qualquer coisinha ele se irrita, vai perder a paciência muito fácil. E nesse perder a paciência, ele vai chorar com muita facilidade, porque qualquer coisinha, como ele está muito frágil, qualquer coisinha ele chora, né? Dentro do ambiente escolar, o que vai acontecer? O rendimento vai acabar. Ele vai começar a se isolar, né? Seja na escola, seja dentro de casa, ele vai fazer todo esse processo. Então, quando a criança, eu falo assim, é como se a criança vai murchando, né? Quando você percebe que a criança está murchando, já fica atenta, alguma coisa não está legal, né? Muitas vezes, não, é timidez, é isso, pode ser, mas o olhar atento, né? Dar espaço para a criança falar, né? Para a criança se expressar, para contar o que eu acabei de dar aula sobre isso, né? Eu falei assim, nós não podemos ter vergonha, não podemos ter medo de falar o que a gente sente. É a maneira como a gente fala, mas a gente nunca pode deixar de falar o que a gente sente. Né? Então, quando você dá abertura para a criança falar, ela vai se sentir segura e ela vai expor realmente aquilo que está afetando ela, né? E a criança que ela é acometida pelo bullying, o que vai acontecer? A autoestima dela vai ficando cada vez mais detonada, vai ficando deteriorada, ela vai caindo. E ela vai passando a acreditar que tudo aquilo que falam dela é verdade. Que é verdadeiro, né? Então, aonde que está a raiz, né? Da questão da vítima, na autoestima dela. Porque daí o amor próprio dela também vai se deteriorando, né? E aí, como que é o perfil do bullying? Né? Que é outra coisa, gente, que a gente precisa tomar muito cuidado. Que talvez acho que seja o mais difícil da família, de repente, notar, porque não traz essa questão né, de não querer ir. Muitas vezes, qualidades do bullying, elas são, na verdade, elas são assim, né? Notificadas positivistas positivamente, entendeu? Porque como que é o bullying, né? O bullying é aquela pessoa assim que ele demonstra ser muito seguro. Então ele contesta, entendeu? É aquele que contesta tudo, fala assim, não gostei, é aquele que discorda da sua opinião, entendeu? Aquele que qualquer brincadeira ele debocha, né? Qualquer coisa que vai acontecer. Então, quando você olha e fala assim, nossa, meu filho é extremamente seguro, não é qualquer coisa que fale que abala ele, não, né? Então, essa característica do bullying, muitas vezes, aparenta ser uma pessoa muito bem resolvida, muito bem segura, né? Muito bem tranquila, sossegada em relação a tudo, porque ele fala o que incomoda, o que ele não gosta, né? Então, essa pessoa muito segura aí, ela é propensa, não que ela seja, tá? Mas ela é propensa a se desenvolver. Por quê? Porque, na verdade, gente, aí que vai entrar o X da questão, né? Os dois perfis têm uma única coisa. Você vai dissecando, vai chegar numa única coisa, que se chama autoestima, tá? A vítima já está com a autoestima dela toda machucadinha, tá? O bullying, na verdade, né? Normalmente ele é de uma pessoa que tem um coraçãozinho tão vazio, tão machucadinho, tão peludinho. Eu não digo de maldade, porque a maldade ela começa a vir depois, quando ela começa a ver que aquilo tem efeito. Mas a princípio é uma pessoa que se sente tão pequenininha que ela precisa crescer em cima do outro, para ela se sentir segura, para ela se sentir feliz. E como ela tem essa capacidade de liderança, de chamar atenção com essa, né? Porque é uma coisa dela, é uma característica dela, né? Essa autoconfiança. Ela só colocou uma capinha ali para esconder. Eu vou usar isso o quê? A favor, né? Da minha autoestima baixa. Então, ele vai pegar essa autoestima baixa que ele tem, pegar as características que ele tem de personalidade, que seria uma característica de liderança, e transformar isso em bullying, né? Então, muitas vezes a gente olha para o bullying e fala assim, ele é maldoso, né? Vem muita coisa, porque ele é maldoso, porque ele é isso, porque ele faz, né? Lógico, tem a outra parte importante, né, que a gente fala sobre as palavras inspiram
E o exemplo arrasta, né? Então, se é uma criança que convive, né, num ambiente onde tudo isso acontece, para ela é natural, para ela é normal. Né? Então ela vai copiar, ela vai continuar fazendo esse comportamento. Mas no fundo, o bullying, ele não é uma pessoa maldosa. Ele é uma pessoa que tem uma autoestima baixa, né? Ele se sente vazio, ele se sente, né, para baixo e ele precisa crescer. Né? E como vai, né, a gente convive no meio, tudo se torna engraçado, porque quando você fala, todo mundo, principalmente entre criança e adolescente, você fala qualquer coisa, tudo é motivo de riso. Né? Aí as pessoas começam a rir, as pessoas começam, e é isso da plateia. Deu plateia, fortaleceu, a autoestima ficou legalzinha lá dentro. Consegui. E aí ele vai continuar fazendo, E aí o outro, a vítima, vai fazer o quê? Cada vez se abaixar mais. Então vai criando uma força, e é onde eu falo, toma cuidado, gente, por quê? Porque a gente precisa, na verdade, saber como abordar todo esse tema. Então, quando eu digo que fazer palestras, né, fazer campanhas anti-bullying é muito bacana, mas pontuais, a gente não vai sanar esse problema, né? Então, a gente não pode pensar só na questão curativa, né, de uma coisa que já existe, mas a gente precisa pensar numa coisa preventiva. Né? E como é que a gente vai fazer um trabalho preventivo? Que daí entra o nosso projeto da escola, né? Começar a trabalhar o bullying de uma maneira pedagógica, né? Então as crianças desde o primeiro aninho, elas já estão tendo a exata concepção do que é bullying. Elas fortificar os dois lados, né? Os dois lados, elas já sabem. Trazer informação para quem, né, para não praticar, mas para a criança que de repente é a vítima, conseguir também colocar isso para fora, entender como que é isso, né? Exatamente, que não é só, porque a gente sempre foca nessas palestras, né, a coitada da vítima e o maldoso do buller, né? Então, quando você consegue entender o que realmente é, que não é uma coisa pontual, que você aprender, você criar, né, quer dizer, autoridade não, autonomia emocional, né, de você criar gestão emocional, de você com equilíbrio emocional, tudo isso para você lidar com as coisas que alguém vai chegar para você e vai falar alguma coisa e você saber, né, vamos dizer assim, o autoconhecimento. Então, o projeto dentro da escola, o processo que é? Ele começa pelo autoconhecimento. A criança saber exatamente quem ela é, como que ela é, se aceitar do jeito que é, para ela poder olhar para o outro, ver que o outro é diferente e respeitar o outro. Então, autoconhecimento, autogestão emocional, né? E liberdade, né? Emocional também. A liberdade, quando eu digo liberdade emocional, autonomia emocional, é ela mesma resolver, sem precisar ficar delegando, mamãe, papai, titia, vovó. Quando é necessário, sim, mas ela na hora resolver. Quer ver um exemplo? A mesma coisa que, de repente, assim, você pode falar assim para mim, assim, Roberta, se eu não gostei do seu cabelo curto, tá feio. Fala, pode falar. Tá feio seu cabelo, Rô, não gostei. Não? Mas eu gostei. Mas eu gostei do meu cabelo. Você tá bem, né? Porque eu falei assim, não, foi mais prático pra mim, tal. Então, eu gostei. Tudo bem se eu não gostar, entendeu? E tá tranquilo. Tá tudo certo. Então, quer dizer, eu tenho essa coisa. O bullying também, ele precisa sempre notar que, vamos supor, se eu quero fazer isso com você, mas eu não noto que isso mexeu com você. Ele é danado, por causa daquela característica que eu falei que eles têm, ele percebe, vai persistir. Percebe principalmente porque ele vê, né, o que contamina todo mundo. Então ele faz uma brincadeira, todo mundo aplaude aquilo, todo mundo ri. Então ele viu que aquilo fez efeito e ele sabe que aquilo te afetou. Mesmo você dizendo que não, mas ele vai continuar fazendo. Por quê? Porque isso alimenta a autoestima dele, que é danificada. Entendeu? Então, enquanto ele não fizer um processo de autoconhecimento,
de entender o porquê que ele pratica o bullying, ele não vai sarar. Entendeu? Então a gente se preocupa muito em curar aquele que sofre o bullying. E a gente não se preocupa em curar quem faz o bullying. Quem faz, exatamente. Né? Porque o bullying diz mais sobre quem faz do que quem recebe. E a gente fica focado muito no judiação. Ai, que pecado. Ai, que dó. Inclusive a enquete que nós colocamos, né? Acredito eu que a grande maioria fica, né, aflito, né? O pai fica aflito do filho sofrer o bullying e não praticar o bullying, né? É o que todo mundo tem medo. É o medo. Exatamente. Você não tem medo né? Se ele vai fazer. Se ele vai fazer. Mas se ele vai sofrer. Né? E a informação traz isso, né? E você precisa ter a sua, né, seu papel ali de responsável para uma coisa e para outra. E da onde vem? Que é a parte pedagógica, né? Você ensinar o quê? Você vai ensinar só bullying? Não, você vai ensinar lá na raiz. Você vai começar pelo autoconhecimento. Isso. Né? Pelo autoconhecimento, pela autogestão emocional, para ela poder olhar e falar assim, não, eu não sou, né? É que nem, pode me chamar de novo e falar assim, nossa, você é verde. Eu faço muito isso com eles. Fala pra mim. Você é verde. O que eu sou verde? Então, você vê que se você ri de eu falar de uma coisa que você não é, que você tem plena certeza que você não é. Né? Então, quando você é chamado de alguma coisa e você se conhece, você tem autoconfiança, sua autoimagem tá legal, sua autoestima tá legal, pode falar o que quiser. Eu não sou, eu sei que eu não sou. Isso não vai pode até me irritar, mas não vai me afetar. Mas a questão do projeto dentro da escola, a gente nota nos mínimos detalhes, né? E a informação traz isso também, porque quando não se tem muito, qualquer coisa que é pontual, um comentário que um amigo faz, a forma que eles trazem já é assim, Érica, fulano fez bullying comigo, e agora já muda, né? Ele falou uma coisa que eu não gostei, eu falo, mas fala... Como é que é? Daí você traz isso. Mas só essa primeira frase já muda porque já traz já tem o conhecimento, a informação já chegou. Isso. Não é o que é pontual, que é bullying. Para ser considerado bullying, precisa ser nessa forma contínua, né? Isso. Então, a informação traz isso também. Eu noto isso dentro da escola. E eles já falam da hora. E assim, uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, né? Porque primeiro esse autoconhecimento, que ele é fundamental, gente. É fundamental. Se você quer evitar o bullying, né? Vamos dizer assim, o caos que o bullying traz. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é criar essa coisa de autoconhecimento, dessa autogestão emocional, porque daí você já segura, entendeu? É o primeiro ponto, é o fundamental. E depois, ensinar a criança a falar o que ela sente, né? Falar, olha, eu não gostei dessa brincadeira. Já no primeiro momento, né? Já falar, olha, eu não curti isso, não foi legal, olha, isso eu não gosto, não brinca assim comigo, isso não é bom, isso não é bacana, sabe, isso me incomoda, né? Então, quando ela aprende, por isso que agora eles falam, né, os pequenininhos, eu dei tanta risada cheia, numa das aulas que eu estava dando no primeiro ano, e eu explicando sobre isso, que quando uma pessoa chega e ela fala alguma coisa para você que você não gosta, você levanta a mãozinha com todo carinho, você fala assim, olha, bullying não. Assim, eu não gosto do jeito que você fala comigo, tá? Que você falou comigo. Assim não, né? Que é o bullying não, né? E aí a Pititica lá no fundo levantou a mão e falou, pois não. Ela virou pra mim e falou assim, e quando a minha mãe falar pra mim e eu não gostar do jeito que ela fala, eu posso falar pra ela bullying não? Né? Então, para você ver que eles, na hora que eles estão tendo ali a aula, eles já estão refletindo na própria vivência. Com certeza. Na própria vivência, eles já estão levando aquilo. Então, por isso que o caráter pedagógico ele é fundamental, né? Não é só uma campanha isolada, né? Então, é um caráter, assim, pedagógico, é dia a dia a construção dessa autoconhecimento, dessa autogestão e dessa, né, liberdade emocional, o que é a liberdade de falar, de se defender, de fazer as coisas, né, por si próprio, né, e quando precisar pedir ajuda. Pedir ajuda. Né? Então isso é uma coisa muito bacana
E você vai desenvolvendo. Você vê que a escola hoje, eles já estão, porque desde o primeiro até o nono Até o ano, eles nono. estão alinhados, né? Eles já estão alinhados, eles estão tendo a mesma. É uma coisa muito interessante, porque daí a gente entra, né? Que eu acho que talvez é o que você ia perguntar. Tá, ó, a gente já entendeu o que é bullying, já sabe da onde. E aí, né? O caráter pedagógico, mas o que que a gente pode fazer, né? Porque não é só. Nós estamos Uma ali na intervenção escola. afetiva, né? Eu estou ali na escola, estou ensinando, né? Eu estou ensinando o que é bullying, né? E o que causa. Então, eles estão aprendendo sobre o contexto. Só que eles vão viver. E os pais também vão viver, né? E os professores também vão viver. E aí, o que que a gente faz? Né? Como é que a gente não foca só o curativo e o preventivo, né? E aí entra na questão que eu acho que até eu vou citar um foi um projeto que foi feito no Canadá que eu achei muito interessante. Que aí o que que eles fizeram? Eles proporam para os alunos que durante um mês eles teriam que fazer 3 atos de benevolência. Era uma escola que estava dando muito problema de bullying, aquela coisa toda, e eles fizeram um estudo. Então, durante um mês, toda semana eram 3 atos de benevolência mesmo, né? Então, cumprimentar amigavelmente, elogiar alguém, né? Ajudar alguém que precisa, olhar para alguma coisa, agradecer por uma coisa que às vezes é tão simples, quando eu abro a torneira e sai água, né? Então, assim, 3 atos, praticar 3 atos de benevolência, né, durante esse um mês. E aí ia colocando lá no No potinho potinho. da benevolência. E aí eles perceberam que depois desse um mês, as crianças que praticaram tiveram menos, assim, teve menos incidência ao bullying do que as que não praticaram. Por quê? Porque foi despertando dentro dela aquilo que falta muito Falta. hoje, É. né? Que é o amor, que é a gratidão, né? Que é olhar para a vida de uma forma positiva, de uma forma agradecida, né? Coisa que ultimamente a gente não vive muito. Se a gente parar para pensar, antigamente a gente tinha só ali os nossos pais todo dia à noite para almoçar, né? De manhã para almoçar, para jantar. A gente tinha o apoio dos pais. Hoje essas crianças elas não têm isso mais pela correria do dia. Então, Isso. aquele apoio que tinha, que a gente ia, né? A gente, mãe, saia, brigava na rua e já entrava correndo. Hoje você não tem isso, porque se você briga na rua, sua mãe não tá ali, sua mãe tá trabalhando. Exatamente. Então, elas estão E sozinhas. na maioria das vezes nem na rua você consegue, né? Brigar, porque você também não tá brincando na rua, Você não tá vai na rua, tela. você tá na. E aí entra o outro X que entrou na tela, o que que acontece? Criança ansiosa, né? Criança, né, irritada, porque ela fica com aquele tempo só na coisa, e aquele contexto da comparação o tempo todo, né? Do mundo perfeccionista. Nessa você negatividade. Negatividade, porque é tudo que é aquela informação, né? Como é que essa autoestima está sendo construída dentro desse contexto? Então, as nossas crianças hoje, elas têm uma tendência a desenvolver, né, a autoestima baixa e, consequentemente, o bullying, sofrer ou fazer. Praticar. Então, o que que a gente tem que fazer? Né? Começar a mostrar para essa criança que a vida é bela, que a vida é feliz, entendeu? Que a vida vale a pena, que a vida tem outros motivos, sentidos, né? Que existem. Uma coisa interessante pra gente ver. Sabe aquele dia que você acorda de bom humor? Né? Tudo, não é lindo? Que a gente, olha o passarinho, olha aquela coisa. Você cumprimenta, ai, abraço. Como é que você age quando você acorda de mau humor? Já é tudo pesado, né? Já é tudo. Então, agora você imagina uma criança viver, né? Eu vou colocar esse mau humor no sentido desse mundo tão pesado que a gente vive. Né, de violência, de internet, de ausência, né, de valores invertidos, né, de valores invertidos, porque hoje você parar e falar assim, poxa vida, hoje eu acordei
Ai, tava com uma preguiça. Não vou mentir, não, meu corte. Ainda mais no friozinho. Né? Eu falei, ai, que preguiça de levantar. Ainda bem que amanhã é feriado. Mas daí você para pra pensar e fala assim, é preguiça mesmo de sair. Mas eu só tô ficando com preguiça de sair porque eu tenho uma cama quente. É. Porque se eu não tivesse uma cama quente, talvez eu não estivesse na cama mais. Eu estaria de pé. Então, ao invés de olhar só pro negativo, você olhar pro positivo. Disso, é. Poxa vida, eu tenho que trabalhar hoje, vou trabalhar hoje, eu vou até 8 horas da noite, 9 horas da noite. Que bom Que que bom eu tenho que eu tenho trabalho. que Exatamente. Eu acho que a informação traz isso, né? Eu acho que o que mais fica assim, de valioso do nosso bate-papo é essa questão da informação, de como que eu posso ajudar e como eu, quanto responsável, ou na escola, ou como pais, como que eu posso fortalecer essa autoestima, né, do meu filho, como que eu posso fazer ele entender esses detalhes importantes, né? Como que eu posso aumentar essa autoestima, esse contato, nas pequenas coisas mesmo, né? Do dia a dia, fazer ele entender o valor desses detalhes, né? Da casa, do lar, de uma refeição junto. Sim. Né? Então são coisas que se a gente mudar uma coisinha que seja na rotina, já vai trazer benefícios para essa criança, né? O sentar, conversar, perguntar como foi o dia, ou iniciar cada um dentro da sua rotina, mas iniciar, né, o dia ou fazer uma refeição juntos, né, para ter essa acolhida, para também dar chance dessa criança de repente colocar para fora, né? Começar a olhar para o mundo de uma forma diferente, né? Começar a olhar para o que realmente tem valor, né? Porque o bullying, ele nasce desse valor invertido. Né? Então, quando você começa a trabalhar o que realmente importa, né? A direção que vai ser tomada é outra. Né? Então, e eu acho que uma coisa legal, que enquanto você está fazendo isso para o teu filho, enquanto você está olhando para ele, ensinando para ele o que realmente tem valor, né? Retomando nessa humanidade que a gente precisa, né? Retomar, né? De falar assim, olha, você é importante, você é lindo, porque a gente tem a tendência de só gritar o negativo. Só o negativo. Né? Então, quanto mais você fortalece a autoimagem do teu filho, quanto mais você conhece, mais fortalece, menos necessidade ele vai ter de praticar um bullying e menos possibilidade ele vai ter de vivenciar um bullying. Porque isso aí vai começar a ser, né, expandido, vai ser, né, vai sumir. E enquanto você está fazendo isso, você não está só cuidando do teu filho. Você está fazendo de forma preventiva com o teu filho, mas você está se curando. Porque nós viemos de uma geração assim. E nós vivemos hoje assim. Então, quando a gente começa a cuidar daquele, a ensinar daquele, a gente está cuidando da gente também, está se curando. Que delícia de papo. Acho que é isso. Muito bom. Ficaria mais assim, porque mas a gente vai marcar outros encontros, fica tranquila. Tá bom? Obrigada mais uma vez. Você não é verde, eu adoro seu cabelo. Ai, que bom. Muito obrigada, Meu Deus. Aí vou refazer que é difícil. Porque daí a gente perde o fio. Eu vou fazer bullying com você. Chata, feia, boba. Mas não é bullying porque vai ser pontual. Não vou fazer mais. Então tá bom. Gente, a crise de tosse que... E a crise de tosse que eu tive, né? Você que eu vou me amei? Eu amei bastante. Adorei. Meu Deus do céu, vou ter que arrumar uma pastilha pro próximo, porque começa, gente...